Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no canal A Arte de Viver. Nós estamos, neste momento, num ciclo de estudos a respeito do livro O Código de Jesus, de John Randolph Price, e, naturalmente, fazendo algumas inserções com materiais do Reino Místico de Deus, o livro Reino Místico de Deus, de Pai Malaquias, inspirado por Pai Malaquias. Como você já sabe, aqui onde eu faço a gravação, nós temos a presença de alguns doguinhos maravilhosos. Eles são lindos, mas muitas vezes eles resolvem latir no momento da gravação, e aí eu não tenho como parar, então não dá para ficar fazendo edição. Eu espero que você compreenda. A menos que fique muito barulhento, eu interrompo e faço a edição, mas se não, nós vamos aqui continuar nosso trabalho. O tema de hoje é proposto pelo autor dentro deste código de Jesus, que é Eu Sou Como Jesus, que você já tem vivenciado em todas essas aulas, você que assumiu um compromisso consigo mesmo, consigo mesma, para realizar esses encontros. O tema hoje é Dedique-se à vida espiritual. A priori, nos parece, quando nós pensamos nessa questão, nós entramos às vezes numa dualidade, numa espécie de quebra dos conceitos do que é viver uma vida espiritual. Nós fomos ensinados ao longo de toda a vida, a minha, a sua, e de todas as pessoas que buscaram o caminho da espiritualidade, e não importa o segmento religioso, nós somos ensinados, na grande maioria aqui na ocidentalidade, que viver uma vida espiritual, dedicar-se a uma vida espiritual, é quase que obrigatoriamente, é quase um sinônimo de despojamento, de se despojar da vida material para se dedicar a uma vida espiritual. Parece que nestas concepções que uma coisa não concilia com a outra. Parece que se eu vivo uma vida material, eu não posso viver uma vida espiritual. Esse é um ponto bastante importante nesse início de conversa que nós estamos tendo, porque ele vai trazer para a nossa consciência um pequeno exercício de reflexão. O que é viver ou dedicar-se a uma vida espiritual? Como que nós podemos conciliar isso com os nossos afazeres, com os boletos, com as contas a pagar, com tudo aquilo que o mundo de um determinado ponto nos clama? Primeiro vamos entender, conforme nós já conhecemos, já vimos, por exemplo, o taoísmo, através de um livro simples, tecnicamente simples, mas que quando lido com profundidade, quando lido com uma busca de um conhecimento mais profundo, ele nos fornece um caminho muito seguro para que possamos encontrar Deus, para que possamos encontrar o Eterno, para que possamos encontrar essa unidade. E esse caminho que o Tao nos oferece é reconhecer em primeiro momento que no plano da Terra, na densidade onde todos nós vivemos, há uma dualidade estabelecida. Uma dualidade que briga entre si, muitas vezes, como se fosse um cabo de guerra, puxando para um lado, puxando para o outro, puxando para o lado, para o outro. A dualidade aqui, ela acaba sendo necessária por conta da densidade que nós vivemos. O corpo, o nosso corpo físico, ele exige da nossa parte um comprometimento de manutenção que nos remete a esse conceito da materialidade, que nos direciona
para a materialidade. Uma vez que você necessita se alimentar todos os dias, que você necessita ter uma casa, um teto para se proteger, que você necessita trabalhar para honrar os compromissos que você assumiu, que você precisa se relacionar com outro ser, com uma outra pessoa, para que você possa garantir a constituição, por exemplo, de uma família dentro de um contexto natural que você deseje encarar, vamos assim dizer. Existem naturalmente outros modelos, outras formas, e cada um dentro da sua, está tudo certo, não há problema algum. Desde que seja uma opção e uma escolha da sua consciência, da sua vontade, ou um processo que tenha aflorado naturalmente em você. Mas, para constituir uma família, você necessita de um outro ser. A dualidade faz parte desse contexto, desse processo. E toda vez que nós nos defrontamos ou nos confrontamos, é a melhor palavra, com a necessidade de experimentar, de vivenciar uma vida espiritual, toda vez que isso acontece, aparece um choque, muitas vezes. Um choque que vai dizer que talvez seja uma coisa ou outra coisa. Mas será que precisa ser dessa forma? Será que não dá para trabalhar conceitualmente estas duas coisas, uma e outra? Estas duas vertentes, uma e outra? Assumindo que eu posso, se aqui estou, no plano da Terra, se para cá eu fui encaminhado, mesmo sendo um espírito eterno, mesmo sendo uma mente eterna, eu vim para cá para um aprimoramento do meu espírito e depois eu vou ter que retornar à morada do Pai, à casa do Pai. Aqui é essencial entender que, compreendendo-se a espiritualidade, que o espírito é um estado natural de ser. Bom, retomamos aqui. Tive que fazer uma pausa mesmo, que o doguinho acelerou o processo. Espero que não lhe atrapalhe o raciocínio. Vamos retomar e vamos começar com uma pergunta. Por que é tão necessário que nós tenhamos uma dedicação à vida espiritual? No jargão espírita, no meio espírita, já existe uma frase que uns atribuem a Chico Xavier, outros atribuem a Emmanuel. Não sei de onde veio isso de verdade, mas eu acho que ela reflete bem essa realidade. Nós não somos humanos tendo uma experiência ou uma dedicação espiritual. Ao contrário, nós somos espíritos eternos tendo uma experiência humana. E esse aspecto, ele é essencial para a nossa compreensão. Porque viver ou dedicar-se à vida espiritual, por quê? Porque é um processo natural. É um processo que é a nossa essência, aquilo que de fato nós somos. A experiência de viver na carne, na densidade, foi uma opção há milhares e milhares de anos que nós resolvemos nos autoimpor. E o Criador permite que isso aconteça para que possa ter essa experiência e depois voltar à casa do Pai, voltar à morada do Criador, ao reino celeste de Deus. Então, o espírito é um estado natural. Esse é o ponto essencial. Qualquer coisa que fuja da concepção de que nós somos um ser espiritual, ela vai nos levar para o outro lado da dualidade, que é o lado da matéria, o lado do ego. Agora, essa verdade, ela por tantas concepções religiosas ao longo dos milênios, ela está oculta, embaraçada, entrelaçada numa infinidade de crenças,
falsas, de falsas crenças que foram sendo transmitidas ao longo dos milênios. E é um trabalho tão bem feito que ele veda, que ele fecha os nossos olhos, colocando um tapume, ou como diz Pai Preto na obra de W.W. da Mata e Silva, nas 7 Lágrimas de Pai Preto, coloca-se véus na nossa frente e a gente acha que está vendo alguma coisa, mas não consegue ter a clareza dessa visão. Então essa verdade ela fica oculta, e toda vez que qualquer ser, qualquer pessoa começa a ter um despertar espiritual, parece que ela está travando uma batalha hercúlea. Parece que ela está travando uma batalha contra o meio, porque a sociedade e a comunidade onde ela existe, onde ela vive, muito provavelmente vai questionar o seu novo modelo existencial. Ela vai ser taxada, muitas vezes, em muitas oportunidades, como alienada, como uma pessoa fora da realidade. E se nós formos raciocinar de uma maneira honesta e franca, não foge muito da verdade. Porque aqueles que buscam a seara da espiritualidade, eles naturalmente começam a se desconectar do mundo. E é aqui que nós precisamos encarar isso com olhos de grandeza. Porque não é necessário se desconectar da realidade do mundo vivendo uma vida espiritual. Mas nós podemos trazer essa vida espiritual para o meio onde nós vivemos, independentemente do que vão dizer, da forma que vão nos taxar, do que eles vão atribuir à nossa forma de existir, como malucos, alienados, fora da realidade, seja o que de fato for. Porque aqui nós precisamos assumir um compromisso com a luz da verdade do Criador. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Assim nós já conhecemos essa tradição. Assim nós conhecemos esse registro de Jesus Cristo quando aqui teve a sua experiência na Terra. E continua agindo e atuando para que toda a comunidade humana possa ascensionar neste processo de transição que o planeta Terra enfrenta. É esse aspecto que nós, em conjunto, precisamos unir comunidades, seja uma comunidade virtual, seja uma comunidade presencial, seja um grande encontro, não importa, para se abastecer desta vibração, desta energia, e a partir disso continuar a sua trajetória no caminho espiritual, no caminho da luz. Esse exercício ele vai novamente colocar em questão a dualidade matéria e espírito. Se eu tenho quente e frio, se eu tenho amor e ódio, se eu tenho paz e guerra, se eu tenho... Essa dualidade, ela nos preenche todos os dias. E é o discernimento interno é que vai nos levar a compreender esse aspecto de profundidade. No vídeo passado eu falei bastante a respeito do ano de 2012, da transição, das energias que foram direcionadas, das meditações, das iniciações que foram realizadas em vários templos no mundo. A Mestra Solara fez inúmeras inserções para canalizar a energia e fazer com que o planeta pudesse transitar, sair desse ciclo que nós estávamos mais duro para um ciclo mais iluminado, mais sutil. E quando a transição se encaminhou com profundidade, junto com ela foram inúmeros seres. Inúmeros. Outros permaneceram. Permaneceram por quê? Porque ainda tinham trabalhos a serem realizados. A Terra, ela entrou
e se projetou junto com a galáxia no cinturão de fótons, que vem diretamente do Sol central de Alcione. E nós vamos permanecer neste influxo desse cinturão de fótons por muitos e muitos anos. E é como se nós estivéssemos aproveitando a órbita de um determinado planeta para dar um impulso maior como uma catapulta e nos direcionarmos para mais adiante. Ali nós começamos a separar, a espiritualidade começou a separar aquilo que se falava que era joio e aquilo que se falava que era trigo. O trigo alimenta, o joio mata. É este momento importante que já aconteceu. Você já está vivendo numa terra de quinta dimensão. É por isso que as mensagens elas estão se intensificando, porque o tempo para o processo da transição está findando, está acabando. E 2024, sem ser fatalista, é um ano fundamental, é um ano importantíssimo para esse quase final de ciclo de transição. Se você contar 2012 e 2024, nós temos 12 anos passados. Então, tem uma energia vigorando com muita potência neste momento. É assim que a espiritualidade nos conclama. E ela quer que você, assim como quer a mim, que você viva uma vida espiritual, mas uma vida espiritual em abundância, em prosperidade. Porque viver na miséria é quase como uma concentração de energia que nos cega. Porque o foco fica ali na base da pirâmide de Maslow, ali na base mesmo, naquilo que a gente busca como segurança, manutenção da segurança. E não consegue dar o salto para novas áreas, novos ares da existência. A busca efetiva é que nós saiamos da materialidade, ou seja, da dedicação extrema à matéria, porque ela é vinculada ao ego. E deixa eu falar uma coisa, já falei isso em outras oportunidades, o ego não é uma coisa ruim, ou como um demônio, como se apregoa muitas vezes. Ele é necessário neste tempo que nós existimos, nesta forma que nós existimos. É preciso porque ele determina e orienta a personalidade, ele dá estrutura a essa personalidade. Mas nós devemos fazer uso desta potência do ego e não o contrário. É saber-se pronto, estruturado e a partir dessa estrutura buscar um caminho de espiritualização mais dedicado e mais forte. A matéria sendo centrada no ego, ela é um processo não natural. O ego centrado na matéria, ele é não natural. Porque o natural é o Espírito, a mente de Deus, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ou como nos diz Pai Malaquias, esse fogo abrasador, incomodante que toca a nossa alma e nos mobiliza em busca de coisas maiores, de coisas melhores. Sejam no campo da realização pessoal aqui na Terra, seja no campo da espiritualidade. A opção por Deus, por viver uma experiência da divindade, ela tem que ser firme, ela tem que ser forte, ela tem que ser direcionada. Não dá para ter uma ação espiritual somente aos domingos, somente às quartas-feiras, somente um dia específico e pontual onde a pessoa se direciona para um determinado local fisicamente, presencialmente, para honrar e louvar ao Criador. Isto não é fanatismo. Honrar ao Criador diariamente, louvar o Criador,
o eterno, essa fonte suprema da criação todos os dias, é como o ar que respiramos. É sentir a presença de Deus em tudo aquilo que nós fazemos. Nós aprendemos ao longo da nossa caminhada, da nossa criação desde pequeno, a grande maioria, a cultuar Deus apenas em dias específicos, dias pontuais, horas pontuais, 10 minutos aqui, 1 hora lá, 2 horas ali, e o restante deste ciclo de horas, ele fica esquecido, ele se perde, não há possibilidade de você conseguir aproveitar. Então, quando você tem um ato, por exemplo, de beber água, esse é um momento, por exemplo, de louvação e agradecimento a Deus. Quando você vai se alimentar, você tem um momento de agradecimento a Deus. Quando você se projeta para fazer algum tipo de atividade, é um momento de agradecimento a Deus. Quando você vai caminhar, é um momento de agradecimento a Deus. Quando você abre os seus olhos, é um momento de agradecimento a Deus. Nós falamos já nisso. Quando você vai dormir, é um momento de agradecimento. Quando você desperta, é um momento de agradecimento. E quantas pessoas que vão se deitar e não despertam no dia seguinte? Se você despertou, se eu despertei, é porque Deus ainda tem um trabalho para você fazer. Ele tem uma necessidade de agir através de você aqui no plano da Terra. Porque a necessidade da sua presença faz com que você desperte. Caso contrário, não despertaria. Já teria retornado à morada dele. E se aqui estamos, é porque necessitamos estar. Não é mérito. É porque precisamos estar aqui. Não, olha, ganhamos um prêmio. Não. É uma responsabilidade estar aqui diariamente. E neste mundo que nós vivemos, onde a oferta de distrações é tão intensa, é tão grande, que é fácil a gente se perder. É fácil nós nos desviarmos do caminho. É fácil você abrir um celular, antigamente era na banca de jornal, na TV, hoje está na sua mão 24 horas por dia. É quase um vício que a gente não consegue. Falta parte do nosso corpo se você esquecer o celular em algum lugar. Então, e a oferta é muito, muito grande. Basta entrar um vídeo de uma questão que é viciante para você, pronto, ganhou a sua consciência, ganhou o seu momento e perdeu, se distraiu. Tudo em todos os universos, em todos os mundos, é mente espiritual, é espírito divino. Tudo é Deus. Toda essa força é Deus. Então, a nos associarmos conscientemente da presença de Deus diariamente é garantir que nós estamos trilhando o nosso caminho de retorno ao Pai, de retorno ao reino de Deus. Daquilo que Jesus nos disse, buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça e tudo mais vos será concedido. É mais ou menos assim. E aí nós acabamos procurando uma série de outras questões, de outras coisas, e nos perdemos da fonte suprema da criação. Nos perdemos no julgamento da postura de outra pessoa sobre uma determinada religião. Estamos julgando a religião alheia e perdendo o princípio de valor supremo que nós deveríamos plantar e semear por todo o planeta. A vida espiritual, dedicar-se à vida espiritual. São Tomás de Aquino tinha uma vida de oração. Quando você lê aquele livro Confissões, eu nem sei onde ele está aqui, senão eu pegaria para lhe mostrar, você observa que diuturnamente
ele estava em oração. São Bento, né, este santo da igreja tão misticamente cultuado por tantas pessoas, mesmo quem não é católico, ele fala exatamente de uma série de regras de convivência com a espiritualidade, com Deus, que transcende o comum. Você pega Padre Pio, os milagres que ele fazia, os milagres que lhe ocorriam, uma vida devotada ao Criador, recebendo no próprio corpo as chagas de Jesus Cristo, como estigmas, né, estigmata, como estigmas para a sua ascensão, o seu crescimento, experimentando a dor do Cristo no próprio corpo. Lógico, Aquino, Inácio, Pio, são seres devotados quase que fora do comum dos homens. É preciso que nós sejamos desta forma? Não. O mundo não é composto só de santos. Eles são exemplos para que nós possamos observar, seguir e aprender e colocar na nossa vida de acordo com a nossa necessidade e com a nossa possibilidade de entendimento. Jesus falou a uma multidão imensa. Quantas pessoas absorveram o que ele falou durante a sua permanência aqui na Terra? Não se tem dados sobre isso, mas nós podemos compreender que era uma quantidade muito reduzida quando comparado a tudo o que ele fez, a tudo o que ele pregou. Quantos de fato foram afetados pela presença do Criador? Quantos? Pela presença do Criador na pele de Jesus Cristo? Uma quantidade muito pequena. Hoje nós temos esse mecanismo das mídias sociais, das redes, que nos possibilitam transmitir mensagens para um sem número de pessoas. Quantos de nós estão preparados de fato para ter essa experiência? É um caminho que nós precisamos questionar. Então, dedicar-se a uma vida espiritual é compreender que não há outra personalidade, nenhum outro ser vivente que não seja o uno, o eterno Deus, essa totalidade que nós vivenciamos. Uma forma de exercício que você pode fazer, que eu posso fazer no meu cotidiano, e olha, parece uma coisa simples, mas vou lhe dizer, é um exercício de alma, porque o nosso julgamento normalmente vem primeiro, como se fosse uma sombra tomando conta, tomando posse disso, que é reconhecer a presença de Deus em todos os seres, não só em mim, mas no outro, em todas as pessoas que eu encontro no meu caminho. Se você está transitando pelo trem, pelo ônibus, no metrô, no seu automóvel, no avião onde você está, na sua casa, na favela ou na sua mansão, não interessa. É olhar para si próprio e reconhecer Deus em si, a chama sagrada do Criador manifestando-se em você. E depois disso, olhar para o outro e reconhecer Deus nesse outro, a chama sagrada de Deus nesse outro que se apresenta diante de mim. É fundamental experimentar isso. E que nós possamos ter orações e meditações diárias. Normalmente no canal, quando eu vou fazer uma meditação, seja ela qual for, a gente recomenda, olha, faça pelo menos 10 minutos, faça pelo menos 15, faça pelo menos 20. Parece que é uma coisinha, assim, eu estou abrindo mão de 10 minutos do meu dia para ficar ali sem fazer nada. Não, ao contrário, você está produzindo um espaço interno para a chegada do Espírito Santo na tua vida.
para a chegada do Espírito do Criador na sua vida, para sentir essa presença divina, porque 10 minutos você já perde no seu celular. 10 minutos, 1 hora, 2 horas, você já perde quando você fica passando a telinha para cima, do lado, sei lá como é que funciona mais, enfim, mas fica passando essa telinha e não aproveitou para uma busca de auto-reconhecimento. Orar é falar com Deus. Orar é quando você fala com Ele. Uma conversa. Outro dia eu brinquei no canal, num dos vídeos, dos anjos. Senta ali, chama Deus para tomar um café com você. Chama Ele para tomar um café, senta do lado e conta a sua história para Ele. Como se fosse um grande terapeuta, porque de fato o é. Então é você falar com Deus. Honestamente, Jesus já orientou. Quer conversar com Ele? Entra no teu quarto, apaga a luz, dobra o joelho e honra o nome do Criador. Orar é falar com Ele, é expor a Ele, é permitir que Ele faça parte da sua vida 24 horas por dia. E meditar em silêncio é ouvir, praticamente ouvir, o que o Eterno quer lhe passar. É se conectar com profundidade com aquilo que Ele quer lhe passar. Você perguntou, Ele vai lhe responder. Mas como você vai ouvir o Criador se você não consegue ficar silente? Se você não consegue se conectar a Ele para ouvi-lo? Se você não para um instante para honrar o nome dele e nesse momento se conectar. Percebe como é um exercício? É um exercício de poder que é preciso ser feito. É por este motivo que quando você se dedica à vida espiritual, você não está se tornando alienado. Ao contrário, você está expandindo o seu grau de consciência em respeito e conexão com todos os seres de todos os universos. E é grandioso experimentar isso. É grandioso saber que nós temos a possibilidade de voltar à casa do Pai, de experimentar o reino de Deus ainda na matéria, ainda na carne. Uma referência que eu uso, e já estou terminando aqui, nós vamos falar da meditação daqui a pouco, você tem a parábola dos 10 talentos, eu não vou citá-la completamente, mas depois você procura a parábola dos 10 talentos. Uma questão que surge ao final da parábola dos 10 talentos é: qual é o nosso talento? Qual o ensinamento que nós podemos utilizar? Qual é o propósito efetivo da minha existência? Por que de fato nós viemos para cá, para o planeta Terra, ou para qualquer outro ser estelar? Ser estelar são os planetas, né? Os planetas são entes vivos. Eles pulsam. Gaia é um ser vivo, pujante. Mas qual é o propósito? Só tem um propósito, que é o macro, e embaixo deles fica qualquer outra coisa, que é servir a Deus. Dedicar a sua vida para servir a Deus em tudo o que você faz. Servir a Deus numa cirurgia, você que é médico, cirurgião. Servir a Deus quando você abre o corpo de uma pessoa e através da técnica, da habilidade que você desenvolveu e que você estudou para isso, você vai lá e cura, faz uma correção num determinado órgão e cura aquela pessoa. Você que é professor,
estar servindo a Deus quando você está dignamente isento de ideologias, seja qual for. Isento de ideologias, você está ensinando e direcionando o caminho de uma criança. Servir a Deus, hoje em dia já não tem, mas como um ascensorista, mas uma recepcionista, entregando o seu melhor naquela atividade. E esse é um ponto importante, porque se você desenvolve uma atividade e não tem ânimo para entregar o melhor, saia dela. Pare de fazer aquilo. Vá buscar uma outra formação, uma outra colocação. A você que, por exemplo, é motorista de aplicativos, dê o seu melhor ali, você está servindo a Deus. Às vezes você está salvando uma vida e você não tem consciência disso. A você que é motorista de ônibus, que está conduzindo vidas, levando as pessoas para trabalharem, dê o seu melhor, você está servindo a Deus. A você, piloto de avião, dê o seu melhor. Quantas vidas estão sob sua responsabilidade durante o trajeto? Dê o seu melhor e sirva a Deus em tudo aquilo que você fizer. Tenha esta consciência de que você está aqui a serviço do Criador. Você veio para cá com essa função. E é justo que você seja remunerado e bem remunerado por aquilo que você faz com excelência. Por que não? Por que não? É esse aspecto que quebra a dualidade. Eu sirvo a Deus naquilo que eu faço. Eu entrego o meu melhor naquilo que eu faço. E ao entregar o melhor naquilo que eu faço, eu tenho um pagamento, eu tenho uma paga por isso. E é justo que seja assim. Nessa relação de troca que nós ainda necessitamos dela neste mundo. A meditação, eu vou ler aqui, depois eu vou colocar na telinha para vocês. Neste dia, eu assumo o compromisso de fortalecer a minha consciência. Meditação. Faça isso várias vezes ao longo do dia. A partir desse momento até que você assista o outro vídeo, a outra aula. E se você chegou aqui, nesse vídeo em particular, é o 5º, compreenda, o 4º, nem lembro agora. Seria importante, se não quiser não tem problema, mas seria importante você voltar ao vídeo 00 para pegar toda a trajetória. São 25 dias mais 5 depois, só com meditações, mas 25 dias de teoria e meditação. Neste dia eu assumo o compromisso de fortalecer a minha consciência, a minha compreensão e conhecimento de Deus, o meu único eu. Eu preciso fazer isso amando o Espírito com toda a minha mente, com todo o meu coração. E com toda a minha alma, ou seja, com o meu ser completo. Faço isso agora com a plenitude do meu ser. Eu reconheço a presença dentro de mim como o único poder em ação na minha vida e nos meus interesses. Não existe outro. A onipotência de dentro para fora reina suprema na minha vida. Quanto mais estou consciente do Espírito, mais esse Espírito preenche a minha consciência. O Espírito de Deus preenche. Concentro a minha mente na verdade que eu sou e abro a porta. E todos os sentidos de separação se anulam quando eu entendo a minha unidade com a minha realidade divina. Quando eu compreendo que eu sou Deus, eu compreendo imediatamente que eu nunca estou só. Que eu sou a presença de Deus em minha vida todos os dias. A luz única do amor, da paz e da compreensão se enraiza no meu coração e eu sinto a chama divina do meu eu sagrado, o fogo abrasador do Pai Malaquias, iluminando todo o meu ser.
deste momento em diante, dedico a minha vida à verdade. E quem é a verdade? A fonte suprema da criação, Deus. Essa é a verdade. Meu compromisso está completo e é sustentado pela vontade de Deus. Profundo, vai, na boa. Deixa eu lhe falar. Leia isso algumas vezes por dia. Printa na tela aí do seu celular ou do seu computador e leia isso algumas vezes por dia. Espero que eu esteja contribuindo de alguma maneira com o seu desenvolvimento, com o seu crescimento. E peço, em honra e amor e luz, ao sagrado Jesus Cristo, ao amado Jesus Cristo, que abençoe a sua vida a cada segundo. E que você esteja recebendo, à medida em que você ouve e assiste esses vídeos, todo o influxo de amor do Criador, todo o influxo de luz que Ele lhe destina. E que a sua consciência possa se expandir, até não caber mais em si própria. E ao se expandir, possa acompanhar o trânsito do planeta Terra. E que juntos, em breve, possamos reconhecer a presença dos sirianos aqui, a presença dos arcturianos, a presença dos andromedanos, a presença de seres avatáricos para além de Sírios, seres de toda a eternidade. Que Arcanjo Miguel, em sua espada flamejante e luminosa, seja um marco presente em sua vida, a lhe dar proteção, a lhe dar cobertura e auxiliar no seu processo de crescimento e de expansão. A nova Terra já está formatada. O tempo está caminhando para o seu fim. Aproveite essa fase, aproveite essa etapa. Eu agradeço e que possamos nos encontrar daqui a pouquinho no próximo vídeo, na próxima lição. Paz profunda e até breve.